Seja bem-vindo ao canal Unidade Gerencial. Se você gosta aqui do conteúdo, se inscreva, tá? Deixe seu like, dá esse apoio pra gente. E hoje nós vamos falar aqui sobre o empoderamento profissional. O que é o empoderamento? Antes de nos aprofundar aqui na temática, nós vamos abordar esses tópicos, né? Esses temas. O que é o empoderamento profissional, alguns elementos chave sobre o empoderamento, né? Motivação, autonomia, proativo. Vamos ver essas temáticas e como elas se relacionam em relação ao empoderamento profissional e ao ato de dar poder. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o empoderamento, quando você dá a oportunidade de poder, de prática individual para um indivíduo dentro de um aspecto profissional, isso vai possibilitar a aquisição da emancipação individual, né? E também isso pode trazer a consciência coletiva necessária para que essa superação da dependência social e da dominação política também. Então, o empoderamento ele devolve o poder, a dignidade a quem deseja, né, o estatuto de cidadania, né, e principalmente, né, a liberdade de decidir, de controlar o seu próprio destino, as suas próprias responsabilidades, tomadas de decisões, atividades e outros. Então podemos trazer o empoderamento como um processo de autoconhecimento e de autoconfiança. Né? Por que autoconhecimento e autoconfiança? Porque quando você dá o poder, você tira, você elimina delimitações. Isso faz com que a pessoa tenha, por meio dos seus próprios modelos intrínsecos, didáticos, empíricos, que ela crie a sua própria metodologia que converja para um bem-estar, aonde ela possa entregar uma atividade, um serviço, um produto ou algo qualquer que seja, de modo totalmente individual. Então, isso possibilita também o teor de adquirir novos conhecimentos, né, novos desafios e aumenta a autoconfiança. Então, por isso que essa estrutura dentro do empoderamento é importante e as pessoas, eles começam a ter orgulho, né, de si mesmas e também tem orgulho, tem essa satisfação de suas origens e de outras características que as compõem. Isso é o empoderamento. Agora nós precisamos entender o empoderamento profissional, restritamente. Sobre isso, é importante trazer o entendimento da aplicação do empoderamento na empresa, que não é algo tão difícil, né, se você compreende, se você tem a noção de como isso funciona. É claro que cada organização, cada empresa, cada modelo profissional é diferente. Mas, normalmente, o processo ele é baseado em algumas características básicas, né? Por exemplo, como permitir que os funcionários atinjam seu sucesso, né? Dando oportunidades de assumir novas tarefas que sejam de interesse do colaborador. Também traçar objetivos e limites, com diretrizes claras, os funcionamentos, no caso, os funcionários em relação às suas funcionalidades têm um melhor desenvolvimento, uma melhor compreensão da sua rotina operacional e onde eles têm mais autonomia ou não. Isso também implica em proporcionar os recursos necessários, né, para esses indivíduos. Então, dê aos funcionários ferramentas e tecnologia para que tomem suas próprias decisões. Tá? Liberdade e autonomia no que estão realizando, nas tarefas que estão fazendo, também é muito importante.
né? Então, manter a comunicação aberta, estar sempre disponível para perguntas, comentários ou para ajudá-los em troca de ideias também é muito importante. Então, estar aberto também, isso é uma das características muito importantes, estar aberto a erros que possam acontecer. Mas quando o funcionário também sabe que será apoiado por sua organização ou gerente, quando isso ocorrer, quando uma falha ocorrer por meio de suas mãos, ele será mais encorajado a aprender com a situação e fazer melhor da próxima vez, em vez de temer, né, em vez de ter medo de, no caso, de sua liderança, de ter que fazer alguma reparação, e também por conta da própria situação repercutir dentro do ambiente organizacional. Então, essas características, quando o colaborador se sente apoiado, se sente integrado, parte daquele universo organizacional, isso faz que a entrega, a demanda, o resultado, a perspectiva, a melhora, o conhecimento, tudo isso, todos esses detalhes se unifiquem e converjam exatamente para as perspectivas e premissas da empresa. Ou seja, isso nós podemos trazer, podemos colocar isso também, esse nível de profundidade, como nós já falamos aqui no vídeo anterior, engajamento profissional. Isso é muito importante. Entenda, só uma coisa aqui para deixar claro. Então, entenda isso muito claramente. O empoderamento, o ato de dar poder, não significa deixar que os seus colaboradores façam o que quiserem. Não, não é isso que estamos dizendo aqui. É você criar uma estrutura específica de trabalho, de situações, aonde aquele indivíduo, aquele colaboradores específicos possam realizar as suas atividades quase que 100% de modo autônomo, de modo empírico, de modo didático, em unidade. Quer dizer, sozinho, né? Ou seja, ele tem autonomia para realizar aquela atividade, muito provavelmente porque ele predispõe daquele conhecimento específico para tal. Então, isso como exemplo claro, um exemplo, né, obviamente, de uma pessoa que você pode empoderar. O empoderamento é uma característica específica de situações, tá? Não é um empoderamento você pode fazer o que você quiser. Não, tá? Só para deixar muito claro aqui. Vamos entender alguns elementos chave em relação ao empoderamento. E esses elementos chave, eles são as primícias, as bases para que você possa trabalhar com o empoderamento. E quais são estes elementos chave? O primeiro elemento seria a contratação de profissionais capacitados. Hoje isso no mercado de trabalho está muito difícil, né? Mão de obra capacitada, né? Profissionais capacitados. Mas você pode ter diálogos, interações e realizar análises durante a sua contratação ou seus testes, né? suas, ah, suas provas, suas avaliações para que você possa contratar esses indivíduos. Nesses processos você pode realizar essas análises, essas observações, né? E dentro dessas entrevistas tirar, né, uma base se esse colaborador está apto ou não. Então isso é muito importante, ter mão de obra capacitada. Uma outra questão é incentivar a participação dos colaboradores, ou seja, trazer motivações além dos modelos financeiros, dos modelos de presença. Modelos de presença são situações onde um indivíduo pode ser treinado para ser um terceiro gestor, uma outra equivalência em relação a cargo, tá? Então, isso também traz uma motivação, um incentivo para esses colaboradores. Investir também na comunicação interna do setor, daquele ambiente organizacional, tá? Ou da empresa como um todo, macro, né? Tudo isso é importante para você manter uma estrutura sem ruídos.
o compartilhamento de informações sobre a empresa. Isso também é muito importante. Hoje existe essa metodologia onde burocratiza a informação. E isso é um problema, porque um colaborador, um indivíduo, um profissional que não é de nível gerencial, que não é de nível hierárquico, mas que não tem a informação, ele depende autossuficiente mesmo de toda a situação que converge da estrutura superior, ou seja, dos modelos hierárquicos, porque ele não tem informação, ele trabalha, ele anda no escuro. E se você tem uma equipe que anda no escuro, que não tem informações, você vai ter ruídos, você vai ter discordância, você vai ter informações aleatórias rodando dentro daquele ambiente. Então, isso é péssimo para um ambiente profissional. Tá? Então, traga informações, compartilhe informações com a sua equipe, com a sua empresa, com os seus profissionais. Uma outra questão é confiar na sua equipe. Se você não confia na sua equipe, isso é um grande problema. Porque muito provavelmente, se você não confia na sua equipe, a sua equipe também não confia em você. Então nós temos dois problemas muito sérios. E a estrutura que rege a confiança é o próprio diálogo, é a própria interação diária dentro daquele aspecto. Então, isso pode ocasionar também ruídos internos. Por quê? Como eu disse, é a mesma questão de trazer a informação. Se você não tem a confiança, sendo esta o estabelecimento direto, né, este que estabelece diretamente, né, a conexão entre a base, a estrutura de base e os modelos hierárquicos, a gerência, os coordenadores, os gestores, os líderes e tudo mais. Se você não tem essa confiança, você vai ter serviços, atividades que são propostas e entregues de modo aleatório, né, com base no que o indivíduo quer. E hoje a entrega de um serviço, de uma demanda, de uma operação, não pode convergir para aquilo que o indivíduo, contratado, assalariado, deseja. Nós temos que seguir os processos, os procedimentos internos da empresa e entregar esses resultados propostos ao máximo das nossas habilidades. E isso é convergir para a perspectiva da empresa. Mas, caso não haja essa confiança dentro da empresa, esse é o nosso maior problema. Então, isso precisa ser mudado. Então, traga interações, traga diálogos, né? Traga um modelo, dê exemplos de um modelo aonde a sua própria primícia, o seu próprio perfil de gestor, de líder, de gerenciamento, de gerente, faça com que a sua equipe sinta confiança, sinta que toda a base daquele ambiente é igualitário, tá? Então isso faz com que a sua equipe se sinta mais confortável. Traga discussões, aceite ideias, e todos esses elementos que já foram falados aqui antes sobre contratar indivíduos capacitados, incentivar, né, investir na comunicação interna, trazer informação, tudo isso vai ajudar na própria criação da confiança em relação à sua equipe. Tá? Então, também atrelado a isso, reconheça o bom trabalho. Quando você reconhece um bom trabalho, você também está trazendo confiança para a sua equipe. Então, traga reconhecimento, tá? Desenvolva o feedback, diminua a burocracia hierárquica, tá? Isso são elementos que vão possibilitar uma melhora daquela equipe, uma melhora daquele indivíduo, uma melhora de entrega de resultados e objetivos, e você já tem pré-estipulado pela empresa uma meta, né, específica. Então, perceba que todos os elementos chaves aqui propostos têm como base a informação, o diálogo, que é o mais importante. Então, a informação, a conversa, a interação, o feedback, a proposta, conversas internas, resoluções de problemas, né, novas propostas, novas iniciativas de situações para você resolver em grupo ou de modelo individual, responsabilidades que podem ser colocadas para você incentivar certos indivíduos, né?
uma melhora, competência do indivíduo em relação àquela atividade, que já dispõe, né, do conhecimento para realizar o mesmo, será muito maior a qualidade de entrega. Você terá 2 vezes a mais um resultado satisfatório. E isso é ótimo para uma empresa. Você tem qualidade, você tem confiança, você tem a preocupação, a profundidade profissional ou o engajamento profissional. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. E vamos falar agora da motivação. Primeiro nós precisamos entender que é preciso, né, que o investimento em incentivo e o despertar de uma liberdade eficaz dessas pessoas, nesses indivíduos profissionais, ficam justamente a responsabilidade a cargo de líderes e gestores. O papel de motivar os colaboradores e profissionais da empresa fica responsável sobre a parte gerencial. Nós não podemos colocar uma estrutura dentro de um ambiente, como um setor qualquer que seja, e esperar que os seus indivíduos que não são gerentes, que não estão em nível gerencial, em nível hierárquico, predisponham, carreguem, motivem, incentivem os demais colaboradores como se fossem o seu papel. É claro que cada um ajuda um ou outro, ensina o que pode, o melhor, os processos, as atividades, né? Tudo de modo correto. E isso, né, é um bom incentivo, uma boa dinâmica de trabalho. Agora, a responsabilidade de trazer a motivação, de trazer o empenho, de trazer desafios, de trazer o incentivo parte unicamente exclusiva da gestão, da liderança, dos gerentes, né? Por quê? Porque aquele que é igualitário ao outro, ele não possui demanda, ele não possui autonomia de palavra, autonomia de nomenclatura, não possui autonomia de cargo. Então, é necessário, né, que a motivação constante faça parte do processo de empoderamento e que esse processo de empoderamento seja delegado, seja dirigido pela gestão, pela liderança. Então a organização ela deve investir nessa área e assim ocorrendo ações que despertem, né, também o autodesenvolvimento e o encontro de propósito daquilo que se realiza na empresa, né, que o indivíduo realiza na empresa, o seu profissional, o seu colaborador faz no seu dia a dia. Isso é muito importante. A motivação é um dos critérios que mais predispõe, né, resultados, competências e novos desenvolvimentos, novos líderes, novos perfis de engajamento. E se você não tem um setor motivado, nós temos um problema, como já foi dito aqui. Por quê? Porque hoje, por exemplo, como estudos já realizados, você tem estudos realizados que 70% das pessoas que trabalham dentro de um ambiente profissional não querem continuar na empresa após 2 anos. Ou seja, a maioria das pessoas só pretende ficar numa empresa por média de 2 anos. Por quê? Porque não concordam com os perfis, com as metodologias gerenciais ou de liderança daquele prospecto. Então, isso é um grande problema e são problemas não relacionados a indivíduos internos ou indivíduos como si próprio, né? E sim uma questão gerencial, uma questão hierárquica, uma questão de liderança. Então isso é um modelo muito complicado de se lidar e é necessário que para que isso não ocorra dentro do seu ambiente organizacional, dentro do seu ambiente profissional, você possa trazer a motivação, possa trazer a confiança. Tá? Se os seus indivíduos sentem que você é um líder motivado, inspirado, que você é um farol, eles vão sentir confiança em você para também estarem ativos. Então, isso é o exemplo. Né? Isso é o próprio princípio, sem falar de princípios. Você inspira com o seu exemplo, com as suas atividades, né? Com o seu perfil. E isso é muito importante. Vamos falar de autonomia. O que é autonomia? A autonomia ela é importante para que você possa trazer seus colaboradores, ou melhor,
O colaborador precisa ser ouvido também e acolhido pela empresa, né? E é necessário que a empresa permita a expressão de voz ou atos participativos. Então, desta maneira, o profissional se sente parte do ambiente e responsável pelas ações e consequências. Então, quando você traz não somente responsabilidades para atividades do qual esse indivíduo está realizando, mas você também dá voz para esse indivíduo, você também ouve esse indivíduo, dá espaço para ele. Isso traz com que esse indivíduo, isso faz com que esse indivíduo se desenvolva, esse indivíduo se sinta participado, se sinta parte daquele ambiente. Então, trazer essas participações para os indivíduos, para os seus profissionais, é muito importante. Isso se chama acolhimento profissional. A empresa, ela não somente delega, como também abraça. E isso é muito importante, porque você acaba criando um elo não somente de autonomia, de dar atividades, de delegar atividades, mas também de trazer um modelo ouvinte, ou seja, que a empresa ouça os seus colaboradores. Então, um dos elementos mais importantes que convergem e estão associados à autonomia é a própria sensação do indivíduo se sentir responsável pelas atividades, mas também se sentir acolhido, se sentir próximo da empresa, sentir que a empresa é justa, que a liderança é justa, que haja essa confiança entre os dois lados. Isso também impulsiona esse modelo de autonomia profissional, esse modelo de autonomia em relação às atividades e responsabilidades que lhes são atribuídas. Isso é muito importante também. Isso converge para um único resultado. O resultado chave, o resultado final que nós buscamos, que é a proatividade. O colaborador, quando ele se sente confiante em si e mesmo valorizado profissionalmente pela empresa, este será mais ativo. Isso é óbvio, né? O colaborador, quando ele se sente confiante e valorizado pela empresa, ele se sente mais ativo, ele entrega mais resultados, proatividade, eficaz, perspicácia cósmica. Então, este terá mais estímulo, mais proatividade. A demanda de resultados, ou seja, a demanda de resultados, de atividades que ele irá realizar será maior e com maior excelência, com maior qualidade. E isso é deveras maravilhoso, né? Para um ambiente profissional, para um setor específico, para aquele grupo de profissionais que estão ali em volta também. Por quê? Essa proatividade, essa energia positiva, ela vai contagiar todo o ambiente, vai inspirar o ambiente. E isso é ótimo, né? Então, o empoderamento relacionado à proatividade é cada vez mais aplicado no dia a dia das empresas, a fim de ter esse objetivo de preparar os seus colaboradores e profissionais, né, pela organização e assim receber novos desafios e metas, né? E claro, também contribuir com o crescimento demasiado da organização, entregando resultados extraordinários. Então, por isso que a confiança e todos os elementos que já falamos aqui nesses minutos aqui de vídeo são essenciais, cada um deles, tá? Então, a proatividade ela vai ser o resultado final de todo esse trabalho, né? Porque tudo isso que foi dito aqui são trabalhos insistentes, são trabalhos diários. Tudo isso você tem que trabalhar constantemente, diariamente. E assim você vai alcançar, sim, resultados estupendos. E com isso, como eu disse, você trazendo essa energia proativa, agora nós estamos adentrando dentro do ambiente organizacional. Um funcionário que é empoderado, que é proativo, ele tem benefícios que podem ser vistos por ele mesmo e pelos colegas, né, de área pelo qual ele também trabalha, né?
Então, o colaborador que está satisfeito com o seu trabalho e com o local em que ele exerce essas funções, essas atividades, transparecerá. E isso, com as suas ações, pode estimular, pode inspirar, como eu disse, os outros a fazerem ao mesmo, fazerem a mesma coisa, realizarem as atividades com essa mesma energia, com essa mesma inspiração, motivação profissional. Então, veja bem, então, esse clima de harmonia que se cria, não somente de harmonia, mas de proatividade, de inspiração, de ânimo, de garra, de empenho, de engajamento, ele é importantíssimo para todos da equipe. E isso ocorrendo é maravilhoso. Por quê? Porque acaba contribuindo para a melhora do ambiente organizacional. Não somente o ambiente organizacional, dentro da perspectiva da onde trabalham indivíduos, o lidar com indivíduos profissionais. Não, nós estamos falando também do próprio sistema organizacional, da organização, da empresa em si, ou daquele ambiente específico, daquele setor específico, da qual esses indivíduos têm essa harmonia totalmente adversa, adversamente positiva. Isso é ótimo, porque aquele ambiente ele acaba tendo uma outra forma de ser vista, né? Uma melhora de resultados, uma boa estrutura de liderança dentro daquele ambiente, uma boa equipe em termos de comunicação, de realização de trabalhos, de empenho, de ajudas internas entre um e outro, de novas capacidades, de novos desafios. Tudo isso converge não somente para o resultado da empresa, que é também um dos objetivos, mas para o resultado daquele setor específico, o ambiente específico. Isso também é importantíssimo para o crescimento profissional desses indivíduos que ali estão e também para o crescimento profissional interpessoal, para o crescimento pessoal individualizado, tá? Então tudo isso é muito importante. Então trazer todas essas relações, esse ambiente organizacional, esse nível de proatividade, essa autonomia demasiada, implementar essa motivação, né, por parte da liderança é muito importante. Né? Então, trazer o empoderamento, junto com todos esses elementos-chave que nós falamos aqui também, né? A confiança, né? Tudo isso é muito importante. E com isso, realizando essas atividades, adentrando dentro de cada uma dessas linhas e trabalhando efetivamente, você trará novos resultados maravilhosos para a sua equipe, para a sua empresa. Então, veja como todas as situações que ocorrem são dependentes do modelo de gestão. Por isso, muito se fala de gestão autossuficiente, gestão autocompetente. Porque você precisa gerir uma equipe e se gerir também. Por quê? Você precisa tratar a sua equipe como se ela fosse a sua família, o seu bem maior. Né? Porque você sendo um líder, um gerente ou não, você precisa daquele ambiente, das ferramentas físicas, você precisa daquele ambiente, você precisa daqueles indivíduos para realizarem as atividades por meio dessas ferramentas. Então você precisa de cada um desses elementos para que você possa entregar resultados. Então, quando você cuida de todos esses elementos de modo igualitário, com atenção, com empenho, né? Situações que muitas vezes você terá que individualizar, outras terão participações em grupo, outras você terá que trabalhar o desenvolvimento um pouco mais incisivo, mais direto. Né? Então tudo isso converge, né, para um modelo de gestão onde você necessariamente precisa do conhecimento didático, do conhecimento empírico, do conhecimento introspectivo e do conhecimento a longo prazo, conhecimento específico a longo prazo. Então tudo isso é muito importante para que faça-se essa união, esse elo, né, entre a gestão e os colaboradores daquele ambiente. Tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like. Tá? Aqui no final da tela tem o nosso contato, nosso e-mail oficial, caso você queira mandar alguma dúvida, uma sugestão,
ou algo que tenha lhe interessado, tá?